Hã, eu tinha certeza. Boa noite quem tá chegando aí. Sinuquinha não, vamos sinuquinha, sinuquinha? Ai, que isso, já defamando. Começar, Murilo? Alô, alô, alô. Ué, tem galera já tudo? Tá. Opa, pode começar? Pessoal, boa noite. Deixa eu só abrir aqui o chat aqui para acompanhando o que vocês estão falando. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu vi que vocês gostaram aqui da capa aqui, né? Os cria tão ativo. Essa é uma brincadeira que eu sempre trago aqui, faço toda vez que eu vou fazer alguma apresentação, alguma mentoria, o que eu gosto, né? Trazer algo mais mais tranquilo, mais nada muito sério. Então a gente está sempre aqui conversando. E o que eu vou ter com vocês hoje é uma conversa também, é uma mais tranquilo, algo que a gente vai conversando aqui, trocando uma ideia. E nada, não pretendo trazer nada muito sério. Passando aqui meus conhecimentos, algumas coisas que eu venho aprendendo durante esse tempo de experiência, tá? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Murilo Cicucci. Eu trabalho como designer aí há mais ou menos uns 10, 12 anos, desde 12 anos, tá? Eu já trabalhei desde algumas gráficas até um freelancezinho mais antigo e depois eu participei, fui para trabalhar dentro de agências de publicidade, onde trabalhei na última mesa pauta 7, onde cheguei até mesmo à liderança de equipe criativa, tá? Eu estou aí que eu puxei hoje meu o CNPJzinho, trabalhando desde dia 20 de fevereiro do ano passado, aí mais de um ano e meio mais ou menos, trabalhando aí como freelancer na parte de designer gráfico. E nesse tempo, nesse um ano e meio, eu abandonei um pouco minha trajetória antiga e vim me dedicando mais ao meu trabalho pessoal, ao meu trabalho com meu nome mesmo. Então, nesse um ano e meio, eu criei mais de 20 identidades visuais já criadas, já atendi mais de 12 estados aqui no Brasil e sempre estou tomando xícaras de café infinitas, tá bom? Então, esse é um pouquinho aí do que minha trajetória, tudo que eu venho alcançando, tá? Eh, Essas são algumas das marcas que eu venho criando aí, eu acho que essas aqui, a maioria eu criei, foi todas as marcas que eu criei esse ano, tá? Eh, Tudo mais. Vamos lá, tá? O que que eu vou trazer hoje aqui na conversa, quando o Murilo me chamou, foi para fazer algo sobre identidade visual, falar sobre marcas, tá? O que que é uma marca, o que que é um branding e o que que isso tudo a gente consegue carregar e levar e qual a importância disso para somar. Não só no nosso lado de empresa, mas também no nosso lado pessoal, no nosso lado como profissional da atuação no mercado. Eh, Quando a gente fala
de marca, normalmente de brand, de identidade visual, a gente sempre se resume em partes, como uma empresa. E empresa, no básico, sempre tem um um CNPJ CNPJ, e assim como a gente tem um RG, o CPF, a empresa tem um CNPJ deles, que é basicamente o que uma pessoa física e pessoa jurídica. Me embolei um pouco aqui, deixa eu tô tentando ler o chat aqui, eu acho que vai me embolar mais, desculpa aí. Vamos fechar o chat, tá? Que acontece? Quando a gente trabalha com empresa, a gente trabalha com uma pessoa jurídica, a gente não deixa de ter a pessoa no nome. Então, uma empresa, ela tem que ter a personalidade da empresa. E aí que eu vou separar algumas coisas que vão levar até essa personalidade no lado expresso, com com 5 categorias aqui, tá? A primeira que eu coloquei é propósito gera identidade, apresente-se ao mundo, relevância é somar, conte boas histórias e dê valor ao que você criou. Propósito gera identidade, tá? Antigamente a gente tinha muito comum quando você entrava em algumas empresas, você via sempre o missão, valor e visão. Missão, valor e visão era o que a gente tinha. Hoje a gente não se usa isso. Isso é algo muito arcaico das empresas terem. Hoje a gente usa o termo propósito para essas empresas. O propósito é aquele nada mais é do que aquele motivo de você, daquele existir, daquela ideia existir, daquele projeto existir. Esse é o propósito da gente, tá? Então, o que que a gente fala? Quando a gente fala de propósito, a gente fala de uma imensa vontade de realizar algo, tá? E personalidade impactam pessoas. Deixa eu me acalmar um pouco aqui, tô meio nervoso, galera. Pessoal, personalidade de uma marca é de extrema importância. O que que quando eu digo personalidade, eu vou dizer de uma marca? Quando a gente trabalha com nós, pessoas mesmo, vamos botar a gente CPF aqui no nome. A gente pensa, fala e tem uma cultura cada uma de um jeito. Uma marca, ela precisa ter isso o tempo todo, tá? Ela precisa ter um objetivo do que quer fazer, como fazer e uma cultura. Tem que ter seu código de ética e tem que ter seus modelos. Normalmente, quando eu sempre vou fazer algum briefing de marca, eu sempre pergunto, cara, qual é o seu diferencial? E a maioria me responde assim: ah, é qualidade. Pô, qualidade não é diferencial. Qualidade todo mundo fala, todos me falam a mesma coisa. Por quê? Porque nunca sentou e pensou em qual é o seu propósito naquilo, qual é o seu propósito no seu ofício, na sua função, tá? Então, quando a gente fala de propósito, de personalidade, a gente fala de sentar, pensar assim, cara, o que que eu posso fazer para mudar? O que que eu sou diferente? A gente estamos cheios de problemas no mundo. A gente tem que resolver algum dele. Se meu emprego, se a sua empresa, se o meu ofício não está resolvendo nenhum problema, então nós temos uma falta de personalidade nela, uma falta de propósito para essa marca, tá? Eh, o seu papel, esse propósito é o que vai ditar toda a sua evolução da sua marca, da sua empresa, tá? Aqui eu botei alguns exemplos, como o primeiro da Coca-Cola, que ela não vende refrigerante, a Coca-Cola vende otimismo. Sempre quando a gente vê, abre a felicidade, a gente vê sempre os comerciais da própria Coca-Cola, é sempre sorrindo, é sempre alegria e tudo mais. Então, a Coca-Cola, o caminho dela é sempre falar de felicidade. Assim como a Disney está para falar da magia, a magia da experiência, todo mundo sonha de milhões e milhões aí de pessoas no mundo é visitar um parque da Disney, porque dizem que é uma experiência única, é um dos maiores exemplos de branding que a gente tem no mundo, por causa de quê? Por causa desse seu propósito, que é ter uma magia da experiência, tá? E temos outros caminhos que a gente mostra, esse propósito vai guiar o crescimento. Ele guia o crescimento da gente. Um exemplo, o Google. O propósito do Google é organizar a informação do mundo. Eles mesmos falam, o propósito deles é organizar a informação do mundo. E por que que eu falo que ele guia o crescimento dele? Porque ao longo do tempo o Google vem criando aplicativos, vai comprando empresas, sempre de organizar informação, seja e-mail, agenda, calendário, Drive, em docs, reuniões, tudo você vai ter no Google e esse é o caminho que ele está indo, sempre por esse lado. Por outro lado, a gente tem um exemplo, a Meta, que é aproximar o mundo, né? Que hoje é a Meta, mas é a antiga Facebook, né? Que são das redes sociais, de tudo mais. E a Meta é um grande exemplo para a gente se falar. Quando a gente fala de mostrar o caminho do seu crescimento, é que se você fugir de seu propósito, você costuma se perder
e se prejudicar bastante, tá? O que que acontece? O propósito da meta é aproximar o mundo. Como se aproxima o mundo? Através dos seus contatos, dos seus influencers, de estar indo curtidas e de conversas. Isso se aproxima o mundo. Quando você foge do seu propósito, esquece seu propósito e começa a ir para outras áreas, você começa a se perder, tá? Qual o erro? Um exemplo, o Facebook, que se envolveu com grandes polêmicas aí com venda de dados e tudo mais, ele fugiu do seu propósito. E olha só, o Facebook perde 252 bilhões em valor de mercado, isso em um único dia. 252 bilhões de dólares em um único dia, porque se envolveu com polêmicas ali de vir com se envolvendo em venda de dados, meio de política e tudo mais. Mas o que? Ele vinha ganhando notoriedade, vem crescendo, vem crescendo. Ele fugiu do seu propósito por um momento e se afundou por um grande erro. E agora vem aos poucos tentando reconquistar novamente esse mercado, tá? Esse é uma introdução aqui do que eu falo sobre o que é o propósito, o que pensar, tá? Vamos lá. Agora vem um mundo, depois do seu pensamento ali do propósito, a gente vem a parte que todo mundo mais conhece, que é apresente-se ao mundo, né, que é a parte mais visual, normalmente, tá. Quando eu falo de apresentar ao mundo, eu tendo a falar de realmente como sua empresa vai se conversar com o público, né. Apresentar o seu propósito, aquilo tudo que eu pensei de resolver problemas, aquela minha ética da minha empresa, a minha cultura da minha empresa, minha cultura do meu ofício, do meu freelancer, do meu trabalho, como eu vou mostrar para o público isso. E como eu mostro isso? Através de cores, da logo, formas, imagens, palavras, né, tom de voz. Como eu converso, se eu vou conversar de maneira mais forte, mais firme, de maneira mais brincalhona, de maneira mais calma ou de maneira mais impotente. Isso são tudo coisas de formas como eu me apresento aquilo. E isso vai ser guiado pelo propósito da gente. Se o meu propósito é ensinar e educar o mundo, o meu tom de voz, as minhas coisas têm que ser educativas, tem que ser um tom mais apropriado, não pode ser tão brincalhão e tudo mais, tá? Aqui, relaxa, mestre. Ó, é um exemplo que a gente tem de quando a gente consegue conciliar os 2 problemas, a gente vê um esse case aqui, que é um dos mais fabulosos de branding, né, que a gente não precisa colocar logo, não precisa falar nome de empresa, e eu tenho certeza que eu acho que todos vocês aqui, ou pelo menos 99% vão conhecer que empresa que é essa, né, a famosa roxinha, que trabalha tão bem o seu brand, tem o seu brand tão bem definido, tem o seu conceito de marca, a sua identidade visual, a sua o tom de voz tão bem aplicado aí e consistência durante anos, que fixou na mente de todo mundo simplesmente pela sua cor, pelo tudo aquilo que a gente faz, né, tá. E essa empresa, né, que é o Nubank, né, a gente ele entra na categoria de marcas icônicas, que são marcas que conseguiram validar tanto o seu propósito, conseguiram validar tanto a sua identidade, o seu brand ali no meio do povo, que não precisam nem citar nome dela, que as pessoas vão saber quem é ela. Às vezes, por uma pequena frase, a gente sabe qual é essa empresa, né. Assim como um concorrente dela, né, eu vi que a Nath falou o nome ali, se eu falar o feito para você, todo mundo sabe que é o Itaú, né, o Itaú é feito para você. Outro nicho de marca bem icônica, né, que a gente tem. E o que são marcas icônicas, tá? Em primeiro lugar, a gente tem uma linha que traça meio que essas marcas, tá? A primeira são as marcas desestruturadas, a segunda são as marcas clichê, essas duas estão entre a maioria dos mercados, e aí depois começa a melhorar, começa as marcas proprietárias, que já são marcas já com estudos, umas marcas que já têm mais referências, e por último, as marcas icônicas, que é aquelas que são modelos para todos os nichos, para todo o mercado no geral, porque trabalharam tão bem tudo aquilo que ficaram gravados na mente de todos os brasileiros, né, de todas as pessoas no mundo, às vezes, tá? Marcas desestruturadas, né, a gente vê que marcas desestruturadas normalmente são marcas sem narrativas, normalmente não tem um time de especialistas ou de pessoas dedicadas a trabalhar com eles, que não tem uma paleta de cor bem definida, não tem um tom de voz definido.
isso são marcas meio que desestruturadas, né? Eles ainda não pararam para se organizar, o seu branding, a sua marca e a sua seu propósito através do designer, nas aplicações da sua marca, tá? E aí a gente começa com um clichê. Esse aqui eu peguei um exemplo, tem vários, né, mas eu gosto desse porque foi esse clichê aqui foi um tema que a gente estava conversando em outro grupo que eu tenho aqui da minha cidade de designers, né, porque a maioria das clínicas de estéticas aqui na minha cidade, todas as logos são assim. Eu não sei quem foi a primeira logo, mas seguiu. Então todas as marcas que eu vejo assim de clínica de estética, 80% são do mesmo jeito. Então, às vezes é mais bonitinha, mais bem trabalhado, mas não tem identidade. Ele simplesmente pega o que todo mundo está fazendo e fala: "Ah, vou fazer igual, porque tem que ser". Eu tenho muito cliente de gestor de tráfego, eu já fiz mais de 10 a 15 logos para gestores de tráfegos, né. E eu não sei quem definiu que gestor de tráfego, a cor é azul, mas toda vez que eu pego algum cliente novo, eu já falo na primeira reunião, eu falo: "Ó cara, nós não vamos fazer a cor azul". E o cara fica: "Ué, por que não?". "Ah, porque todo mundo faz", o cara: "Ah, mas é por isso que tem que fazer". Eu falo: "Não gente, vamos se diferenciar, vamos mudar". Porque gestor de tráfego, não é tráfico não gente, pelo amor de Deus. Gestor de tráfego. E porque azul? Ah, porque todo mundo faz. Não, não é porque todo mundo faz, não é porque o cara que é o maior da área está fazendo que tem que ser assim. Às vezes ele tem um motivo dele, mas você tem que diferenciar daquilo. Vamos mudar as coisas, vamos pensar melhor e vamos sair do clichê, tá. A gente tem uma brincadeira, né, que a gente sempre fazia muito lá na agência, que é de uma dinâmica, né, do pensamento, que normalmente eu fazia lá assim com a galera. Pessoal, junta aí e faça uma lista de 10 itens de 10 coisas, quando eu falo materiais de construção, as 10 primeiras coisas que você vem na cabeça. Escreve. Normalmente, quando todo mundo fazia essa lista, as 3 primeiras coisas era o que tinha em todo mundo, podia não estar na mesma ordem, mas normalmente vinha martelo, era parafuso, porca, sei lá, vinha tudo isso. Eram as mesmas coisas. Da a quarta para a sétima, já começava a diferenciar, mas ainda tinha mais ou menos ali com a galera. Na hora que chegava da sétima até a décima, já estava bem diferente. Às vezes eram com uma equipe de 15, 20 pessoas, ninguém colocava as mesmas coisas, naquelas ali. E isso é fugir do clichê. Às vezes a gente tem prazo curto, eu entendo que a nossa vida como designer, a nossa vida aí como, no geral, nossa é muito corrida, né, mas a gente pensa muito no quer terminar logo as coisas, mas bola mais, faz uma, apaga, começa de novo. Eu normalmente aqui, minhas marcas aqui, cara, eu faço pelo menos umas 30, 40, 50 marcas às vezes, para chegar no final, no resultado final. Porque a primeira você fala assim: "Cara, essa ideia é única, ficou boa". Aí você vai no Google e coloca e puxa aquilo lá e tem mais 20 igual. Porque fica no subconsciente, não é de maldade que a gente está copiando alguém, mas é no subconsciente ali a gente acha, e aquele clichê se torna comum. Então, é pensar um pouco mais e fugir desse clichê, tá. Vamos ver. A próximo nível, né, que a gente tem é a proprietária, né. Essa aqui já é a galera já que já está diferenciando, né, já é a galera que já tem um time, já estruturou melhor a sua marca, ela já se destaca dos demais concorrentes, não fez igual e tudo mais. Essa aqui já do nível que já é o ideal, tá, para todo mundo. E por final a gente vai ter as marcas icônicas, né, que é aquela que através de consistência de um período de muitos anos ali colocando, inculcando na cabeça das pessoas a sua marca, o seu propósito, o seu tom de voz, a sua ilustração, as suas cores, que você não precisa nem falar o nome, você não precisa pensar muito para lembrar delas. Através de uma pequena frase, através de uma ilustração, você já vai saber que é ela. Esse aqui é o sonho de toda empresa, é o sonho de todo profissional que se põe no mercado aí, é chegar nesse nível aqui e é para eles que a gente tem que trabalhar, tá? E como é que a gente vai trabalhar esse para chegar nesse nível? Vamos lá. Ah tá, tem uma explicaçãozinha aqui, eh, são aqui, né, algumas coisas que a gente tem que ter uma marca, né, para chegar nesse nível, né, que é cor, forma, imagem, tipografia, a marca em si, iconografia, ilustrações, tom de voz e comportamento. Que quem quiser tirar um print alguma coisa, mas do geral, assim, é bem o que tá bem o que o nome fala mesmo, então não preciso nem explicar muito esse texto aqui não, tá. E a como a gente se torna uma marca icônica, tá. Agora eu vou ensinar o processo de o que que é a diferença entre uma marca proprietária
que já é uma marca ideal, já é uma marca legal, já tem identidade, já tem pensamento próprio, já tem personalidade, mas qual a diferença dela para a marca icônica, tá? O que que a marca icônica faz? Ela faz somar. A diferença dela é que ela soma. A gente vem de um mercado no geral que todo mundo segue o mesmo caminho e os problemas vão se mantendo nesses problemas. O que uma marca icônica faz é ela quebrar esses problemas, quebrar as regras do mercado. Então, quando vê os bancos digitais, a pergunta foi: por que que eu tenho que ficar 2 horas numa fila, passando por no meio de uma galera armada, fazendo naquelas roleta, esperando gente, no meio da galera, pegando fila, ficando o dia todo no banco, sendo que eu posso fazer tudo no celular, hoje tudo está no celular. Então, é isso que quebrou o mercado. E todos os bancos físicos tiveram que ir em seguida para lá. A gente tem vários, outros exemplos disso, né, não só dos bancos, mas então quebrem as regras do mercado, veem problema. A gente tem muito isso de, pô, você designer freelancer, o que que você faz? Você designer freelancer. Tá, mas e qual é o seu diferencial? Voltando àquilo do começo, qual é o seu diferencial? Qualidade. Pô, todo mundo fala qualidade, cara. Vê um problema que todo mundo tem e faça diferente no mercado. Mude o mercado. Quando você conseguir mudar o mercado, você vai mudar a cultura das pessoas. E quando você mudar a cultura das pessoas, a sua marca, a sua pessoa, a sua personalidade vai se tornar uma marca icônica e que realmente está ali somando para com seu público, somando com o mundo e com as pessoas à sua volta, tá? Um exemplo que a gente não pode, quando fala de marca, de quebrar mercado, quebrar paradigma, não tem como fugir da Apple, né? A Apple que é tão amada e amada, adorada e odiada por muitos, né? É muito controverso, mas não se tem como não falar dela porque ela é a marca mais valiosa do mundo, né? Ela tá 1,19 bilhão ali, mas já tá 1 trilhão de dólares, se não me engano, 1 trilhão de dólares a Apple já vale hoje, tá? E como a Apple mudou essa trajetória? Até os anos 2000, a Apple fabricava computadores. A Apple era uma empresa de computadores, ponto. Depois a Apple virou uma empresa de quê? De inovação, uma empresa de inovação, uma empresa de tecnologia. Isso a Apple virou. E como é que ela começou a mudar isso? A partir de 2002, se vocês olharem no gráfico em 2002, é ali que a curva soma. Ela montou sua primeira loja física com aquele modelo que hoje é comum e copiado por diversas outras empresas de celular, de tecnologia, o modelo da loja da Apple. Ela montou sua primeira e começou a falar de tecnologia. Lançou seu iMac e depois, logo em seguida, veio em 2007 o iPhone. E a partir dali, começou a subir. É um grande exemplo para a gente ter ideia de como eles falam de tecnologia e não do aparelho, de hardware em si. É muito legal ver a palestra lá do primeiro iPhone, né, pelo Steve Jobs, que é uma palestra tão icônica assim. Eu acho que é um estudo para todo mundo assim ver como eles apresentam e como eles falam de mudar o mercado. E o Steve Jobs deixa bem claro: a gente não queria ser mais um smartphone no mercado, a gente quer mudar o mercado. E eles mudaram. E foi o que a Apple fez, foi mudar o mercado. O nossos modelos de todas as marcas de smartphone hoje vem baseado no modelo do iPhone, tá? E para somando tudo isso, conte boas histórias. Vamos contar boas histórias, né? O famoso storytelling. Isso é imprescindível para qualquer marca, para qualquer identidade visual e saber contar e saber como colocar a palavra certa e na ordem certa, tá? Envolva seu público, né? Com propósito, falando do seu propósito, falando das suas histórias, dos seus problemas. A gente tem muito isso de quando a gente vai criar um conteúdo, a gente aqui estamos falando com. Temos vários criadores de conteúdos aqui, várias pessoas no geral que são freelancers ou trabalham em agências ou trabalham por conta própria, donos de agências aqui no grupo. E a gente sabe que quando a gente vai criar algum conteúdo seja para Instagram, seja para LinkedIn, alguma coisa, normalmente a gente tem o costume de só colocar ali ou alguma coisa de outra pessoa, um teste de outra pessoa,
ou muitas vezes colocar simplesmente a nossa vamos fazer um layout. Eu fiz um layout aqui de uma landing page, eu vou simplesmente lançar a imagem da landing page lá. Eu lembro que o Léo, na última palestra, o Léo, que foi uma palestra bem bacana, ele pontuou muito isso, né? De contar os problemas que você viu, o que que você buscou para melhorar e conte uma historinha. Esse tempo atrás, alguém que me perguntou como apresentar, criar uma apresentação no Behance, né? Como apresentar um trabalho legal no Behance. Falei, cara, conte uma história. Não chega já mostrando o principal ali. Era a mesma coisa, tipo assim, que você chegar e dar um spoiler pra pessoa já na capa ali do que é. Vai contando a história. Pô, comecei assim, depois eu fui para as cores, depois eu escolhi a tipografia, comecei a modular com um wireframe de baixa qualidade, depois eu fui para caneta, depois eu fui. Conte uma historinha em linha reta e aí no final mostra o resultado completo. Isso vai envolver o cliente, vai envolver o público e vai gravar muito mais na mente dele do que simplesmente você jogar ali, que vai ganhar uma curtida, mas você não está envolvendo, você não está interagindo com ele, tá bom? E como uma dica assim agora que eu vou dar aqui, isso é uma parada bem recente para mim também, que um estudo que eu fiz de como começar com tudo isso, um storytelling e o seu propósito, tá? A gente tem muito um modelo de apresentação de coisas que é o que, como e por quê. Essa é a ordem de como normalmente a gente tem de apresentar as coisas, tá? Sempre a gente começa com o que que, que é, e aí depois é o como eu fiz, como eu cheguei lá, e o porquê, assim, nem chega no porquê, né? Então, tem um livro que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Eu vi isso num Primo Rico falando uma vez, tal. Tem uma palestra dele no TED que é muito bom desse cara também, sobre esse livro, tá? E o que que ele fala? Ele fala para inverter a ordem, começar pelo porquê. Comece pelo porquê, depois pelo como e depois o que, por último. E um exemplo que eu bolei é mais ou menos assim, ó. Normalmente eu, quando me apresentava, eu tento melhorar cada vez mais minha apresentação. É algo, como eu sou freelancer, eu tenho que me apresentar bem, né? Conversar ali e tudo mais. Então eu tento me apresentar melhor. E como é que eu me apresentava antes, quando eu comecei? Eu começava com criam identidades visuais através do designer gráfico e só isso. Perguntava o que que eu fazia. Pô, eu crio identidades visuais com designer gráfico, sou designer gráfico. E normalmente eu não falava por que que eu crio. Se você me perguntasse, eu fazia isso. Depois desse livro, você começa a pensar melhor. E você começa pelo porquê. E aí as coisas fluem. Porque quando você pensa no porquê, você está realmente se colocando a pensar que me leva a criar isso, né? E hoje eu falo que eu acredito no empreendedorismo, conseguindo acredito que o empreendedorismo consegue transformar nossa realidade, consegue transformar o mundo em que vivemos, consegue mudar as pessoas e consegue dar uma liberdade maior para qualquer pessoa. Então, por causa disso, e através de elementos visuais, eu transformo as ideias e sonhos em marcas que impactam seu público. Então, muda um pouco como você se apresenta. Coloque mais texto, invente uma historinha. Tem um vídeo muito legal do Portas do Fundo que ele fala sobre brand, posicionamento de marca, e que eles dão exemplos disso de colocar história, vai. Dá, coloca ali texto, tudo mais. Não estou falando para você inventar, estou falando para você pensar, refletir exatamente, Vitor, o vídeo do cachorro quente. Cara, esse vídeo é muito bom, cara. O vídeo do cachorro quente. Ele fala, cara, no caso dele ele inventa, né, algumas coisas, mas não precisa inventar. Vem de você, procura o que que você é, por que que você faz isso, tá? Eh, a gente tem muito aquilo de falar, parece algo clichê, mas, pô, você faz isso às vezes, ah, pelo dinheiro. Não, cara, nunca é pelo dinheiro, mesmo que se você faça realmente porque dá um money a mais e tudo mais, sempre tem um porquê a mais. Você vai conseguir encontrar isso em você e você vai conseguir colocar isso nos seus trabalhos. E isso é o que faz você diferente, o que faz sua marca diferente, o que faz sua identidade visual diferente, tá? E por último, assim, o que eu quero deixar claro no final é dê valor ao que você criou. Galera, todas as marcas icônicas, todos os modelos de brand que a gente tem, assim, que é de cases mesmo de estudo, eles só conseguiram chegar ali através de consistência. Não chega ali, ninguém da Nubank chega e acorda de manhã e fala, cara, enjoei do roxo, vou virar azul agora. Ninguém fala isso, não pode virar assim. Como é que você chega, pensa tudo aquilo, fica meses planejando sua identidade visual, criando seu layout, colocando sua tipografia,
E aí do nada você fala: "Ah, velho, pô, fulaninho tá fazendo diferente, tá dando certo, eu vou mudar pro dele". Insiste naquilo, insiste no que você tá fazendo, coloca uma consistência naquilo, colo e aí vai dar certo, tá. Eu posso trazer de exemplo aqui, meu agora pessoal, tá. Quando eu saí da agência que eu trabalhava, não foi uma digamos que não foi uma saída normal, né, eu pedi para sair já no estresse, no auge de estresse, eu não tinha uma reserva financeira guardada, nada, e eu falei: "Cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar boleto. O que que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu só sei fazer designer, então vou fazer designer". E eu falei: "Vou fazer uma marca aqui, eu vou fazer minha identidade, vou começar a me colocar no mercado como freelancer". E quando eu comecei, eu já tinha uma marca que eu já desenhava há muitos anos e tal, mas nunca foi pra fazer ela, realmente construir ela tudo certinho, mas eu já desenhava, já sabia mais ou menos como é que era. Só que era algo que era minhas raízes, era meu pensamento, que era uma coisa bem minimalista, bem simples. E na época eu falei: "Cara, isso aqui não vai diferenciar de ninguém, eu preciso fazer o que todo mundo tá fazendo, porque eu preciso conseguir cliente, o desespero do boleto e tal". E eu fiquei mais de um mês bolando uns layout, assim, que se umas logo, que se você pegasse, assim, no Free Pick, eu acho que você encontrava 10.000 parecida com ela, o que eu estava fazendo. E quando eu ia para lançar essa marca, que eu criei o post no meu Instagram para lançar essa marca, eu falei: "Cara, não, isso aqui não é o que eu quero, tá, isso aqui não é eu, não adianta eu fazer assim por causa de pensar do que o outro vai ligar, porque não vai me diferenciar de ninguém isso". E aí eu voltei para a anterior, que eu já tinha desenhado há anos e tudo mais, simplesmente coloquei, fiz e deu muito certo. Hoje eu recebo bastante elogio, graças a Deus, da minha marca, algo bem minimalista, bem que eu gosto e que tem toda a minha origem, o meu propósito de criação de algo minimalista, algo que vai conversar com o seu público, algo diferente e algo único, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês, tá? Pessoal, desculpem um pouco o nervosismo. O que que acontece? O Murilo sabe, aí o pessoal sabe, eu tive que viajar de urgência aí no essa semana, que eu acabou acontecendo um falecimento da minha avó, e eu fiz essa acabei fazendo aqui toda a palestra aqui de última hora, e e aí acabei ficando um pouco nervoso, não estava tão consistente, mas não queria cancelar com vocês e tudo mais. O Murilo perguntou se eu queria remarcar, mas falei: "Cara, fiz o compromisso, vamos honrar". Estou sempre à disposição aqui, e se vocês tiverem as dúvidas, agora é o momento de dúvidas e tudo mais, e conversar, tá bom? Murilo? Tá aí? Opa, só um segundinho, cadê? Nada, que isso. Murilo Henrique tá no troninho, você arrasou, pai. Valeu, valeu, pessoal. Eu vou abrir assim, não delongar muito, que eu falei, foi bem rápido essa palestrazinha aqui, eu peguei de algumas coisas que eu fiz, tá? O Murilo não tá aí para maneirar, mas eu vou abrir lá. Quem tiver dúvidas no geral de brand, identidade visual, posicionamento de marca, vocês podem estar perguntando ali no canal de dúvida. Eu vou estar ali respondendo, vendo o que vocês precisam, tá bom? Aí, ó, mentira. Sobre briefing, tá? Uhum. O tipo de briefings de identidade e tudo mais, podem ficar à vontade, tá? Certo, certo. Hoje, para dizer a verdade, assim, eu não faço o brand completo, tá? O brand completo é muito grande, normalmente demanda mais tempo e tudo mais. Eu faço a identidade visual completa. Claro que eu já foco um pouco no brand, algo que eu estudo, então eu vou colocando ali também. Igual eu falo, eu não cobro por isso, mas eu sempre coloco nas marcas que eu apresento tom de voz, eh, palavras palavras-chaves e tudo mais.
Mas o que que acontece? Eu basicamente não faço só a logo, né, normalmente todo mundo sabe que é aquele símbolo ali, né. Eu gosto de trabalhar com todo o conjunto de identidade visual, porque justamente conta disso aqui tudo. Eu acho que você não vai conseguir se diferenciar do mercado, você não vai conseguir trazer resultado, eh, para a sua empresa, para o seu projeto, simplesmente com uma logo, com um símbolo único e sem um porquê daquele símbolo. Tá? Então, essa é a parte do meu propósito, aquilo que eu falei desde o começo, o meu propósito da pessoa. Meu propósito é somar e fazer com que as pessoas criem marcas que impactam. Então, para isso eu preciso criar toda a identidade visual, para isso eu prefiro criar todo um contexto ali, as aplicações, modelos de cores, paleta, tom de voz e tudo mais, porque para ficar mais completo, né? Isso aí, tá? Tá. Eu vi ali, Marcelo, uma clássica, né, muita gente não deve saber, logotipo ou logomarca. Cara, isso aí é muito certo, tá. É uma briga, ó, é uma briga que eu não tenho, tá, o pessoal tem muita briga aí de falar logomarca, porque realmente é errado, tá. Normalmente eu sempre corrijo, assim, quando é mais da área e tudo mais, porque pra não parecer feio, né, mas no geral, não é uma parada que eu gosto de falar assim, o importante é a pessoa entender, não tem por que ficar corrigindo um ou outro. Mas o correto é logotipo, né. Quando a gente fala de logomarca, a gente está falando de algo redundante, tá? Que é logos e marcas e tudo mais, que é tudo aquilo. Quando a gente fala de logotipo, o símbolo mais uma tipografia. Quando a gente fala só logo, normalmente é só o símbolo. Quando a gente fala de marca, é o completo. Então, quando a gente fala logomarca, é algo bem redundante, é como se fosse dois símbolos, a marca duas vezes. A gente tem muito isso porque é um grande estudo que tem por trás disso, mas normalmente as línguas igual o inglês, que vem do anglo-saxão, eles falam logomarks, né, e aí a galera traduziu ao pé da letra e ficou meio que isso, mas o correto mesmo é logotipo, né, que é o símbolo, que é o logo, mais o tipo de tipografia, mais a escrita, né, é mais ou menos isso. Tá. Com baixa maturidade, a marca fazer um investimento pesado em branding. Rapaz, essa o Fernando pegou, hein. Como convencer o cliente, de baixa maturidade de marca a fazer um investimento pesado em branding? Normalmente, você vai ter que mostrar as vantagens, né. O que eu conto aqui, pelo menos exemplo, na minha cidade aqui, existe um case que a gente tem aqui, não é eu, mas, assim, da cidade, que existe aqui a E-Cosmetics, né. E-Cosmetics é uma empresa de cosméticos que nasceu do fundo de quintal aqui de uma casa e hoje já está presente em mais de 10, 12 países aí ao redor do mundo, né. Então, uma grande empresa. E uma vez, esse cara uma vez falaram assim com esse cara, com o dono dessa cosmética, né, acho que é o nome dele, falaram assim com ele, né, que tipo assim, das pessoas comentando das pessoas mais ricas de da minha cidade, Teixeira, né, as pessoas que têm mais de financeiro dinheiro aqui. Aí ele falou: "Cara, esses caras têm mais dinheiro no banco do que eu", mas ele falou assim: "Mas de valor mesmo, eu tenho mais dinheiro que qualquer um, porque a minha marca está em 12 países, eu tenho uma logo ali que está em presente em todo o país. No dia que qualquer gigante aí do setor, da área, quiser entrar no Brasil aí e precisar de uma marca já consolidada, eles vão me procurar, eles vão querer minha marca. E aí vai dar mais dinheiro que qualquer empresa que tem aqui na região", segundo ele próprio. Então, é através de mostrando o valor que pode ter uma marca e o quanto pode ganhar, quão memorável pode ser aquilo, o quanto ele pode ganhar com isso. Mas, no geral, é bem realmente bem complexo você convencer ele, né. Isso. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Deixa eu ver. Para você, qual é a marca mais impactante, memorável visualmente e isso inclui comunicação geral, não só a logo? A Nubank. A Nubank pra mim, porque não quer dizer no geral, assim. Se eu fosse falar, assim, que realmente é grandeza, assim, eu falaria a Coca-Cola, mas pra mim foi a Nubank, porque foi quando eu comecei a estudar brand, ver a Nubank, eu comecei a ver junto com ela. E a Nubank saiu de um setor que tão criticado, né, a vida toda eu cresci com eu criticando e as pessoas ao meu redor criticando o sistema bancário, os bancos, aquela forma dele. E hoje em dia, se você vai no Twitter e fala mal da Nubank, a Nubank não precisa falar nada. Tem 50 pessoas que vão defender a Nubank até a alma lá. Isso ele conseguiu através de uma consistência e com firmeza no seu propósito e de estando presente ali. Então, se você fala com qualquer pessoa, o roxinho, todo mundo sabe que é um cartão do Nubank. Ninguém vai pensar que é sei lá, um Thanos pequeno, roxinho.
tá ligado? Vai saber que é o Nubank. Então, para mim, na verdade, os bancos digitais no geral são grandes exemplos, mas de base, assim, para mim foi o Nubank, tá? Deixa eu ver mais um aqui. Como modelo de negócio seu, você costuma oferecer quantidades diferentes de entrega? Como, por exemplo, tantas peças custa X, com mais peças custa Y, etc., para atender perfis e orçamentos? Tá. O que que acontece, né? Eu, quando falo de identidade visual, normalmente eu sempre faço um pré-briefing antes, que eu pego ali informações e pergunto o que que ele quer, onde ele quer estar, o que que a empresa dele já tem, ou o que que ele quer ter, e pego tudo isso e eu faço uma pequena pesquisas ali e ofereço para ele onde eu posso estar. E já vai no meu orçamento tudo que eu vou entregar para ele. No meu orçamento vem escrito, eu vou isso, é papelaria, é banners para site, é modelos de rede social, rodapé de e-mail, vou entregando tudo isso e somo que eu vejo e coloco para ele, essa observação, tá. E aí, no geral, se a pessoa não quer aquilo tudo, tudo mais, a gente pode conversar no valor, tudo mais. Mas no geral, não acontece isso muito, porque você está falando para ele o que que ele precisa. No geral, os clientes não sabem o que eles precisam, tá, gente? O que a gente tem que saber é que quando a gente pega clientes, eles não sabem onde eles vão estar, eles não sabem o que eles precisam. Então é importante a gente saber, a gente estar sempre por dentro do que eles pesquisam, do que eles precisam para estar presente na área de tudo isso. Então, quando você oferece e coloca aquilo lá, ele sempre vai acaba aceitando ali, né. E hoje em dia, assim, eu particularmente prezo mais pelo case do que pelo cliente em si, pelo valor em si. Então é claro que eu não vou me prostituir fazendo um negócio de graça e tudo mais, mas se eu ofereci 10 coisas, normalmente eu entrego 15, 16, 17, 18 coisas, porque vai vindo na minha cabeça, eu vou fazendo e vou criando. É é muito importante isso. Hum, sim. Cara, você quer saber uma coisa, assim, simples que eu entreguei, que eu comecei a entregar, e a galera se amarrou. Primeiro eu entreguei, assim, sem nada demais, foi um a mais, e se amarrou e eu vi que todo mundo estava gostando muito, que nem eu falei, foi o rodapé de e-mail. O que que consiste um rodapé de e-mail? Consiste em uma imagem de 600 pixels por 200 ali, com a logo e uma imagem de fundo, e uns dados, um site ali e tudo mais. Que me custa fazer isso? Normalmente, assim, já tá tudo aberto ali, eu já tô trabalhando. É só pegar um cartão de visita e esticar ele, basicamente, assim, né? Colocar ali, adequar as coisas e mandar pro cliente. Na hora que você manda isso no Mockup, o cara fala, pô, meu e-mail personalizado, eu converso pelos clientes com e-mail e tal. Isso chama, abre muitos olhos, recebe muito elogio com isso. E eu falo, então, são coisas simples, esses são os a mais que a gente fala. A galera às vezes pensa que, pô, eu vou fazer uma identidade visual, o a mais que eu vou dar, que você tem que fazer imprimir meu cartão e dar, é fazer um site que não tem nada a ver com o serviço e tudo mais. Não, mas são coisas ali que já está no modelo, sabe. Se a gente criou um panfleto para a pessoa, é só abrir ela mais, abrir esse panfleto a mais e apresentar uma pasta que é a mesma capa do panfleto vai estar ali na pasta. Não deu trabalho nenhum, eu só aumentei o tamanho do panfleto e coloquei ele como pasta. E a pessoa já está ali vendo que você está entregando a mais e tudo mais. É, é por isso assim que minhas identidades visuais hoje em dia não vão com um slide com menos do que 50, 60 slides. Sempre tem muita apresentação, muito mockups, muito explicação do que vem, do que tudo tá. Porque aí você consegue cativar mais o cliente e mostrar para ele onde a marca dele pode estar. Outra coisa que eu falo para todo mundo aí, aqui a gente fala de estar num grupo de designers, num grupo de UX, da galera que está do meio. Então eu falo, sonhe com os projetos dos clientes. Os clientes não sabem aonde o poder que às vezes eles têm com aquilo, mas você consegue sonhar com aquilo e você consegue caminhar ele, dar dicas para ele do que ele precisa e tudo mais. Eu fiz esse tempo atrás, eu tenho um case meu, que é uma logo que eu fiz na identidade, que foi da Scala E-commerce, né. A Scala, eu vi que o cara tinha grande sangue, o cara era bacana, era uma empresa já consolidada no mercado e tudo mais. Na hora que eu comecei a sonhar com a marca, eu comecei na apresentação, eu criei um modelo de landing page que não
Ele não me pagou por isso. Eu criei um modelo assim, claro que não foi completo, só foi uma hero ali, só para chamar a atenção de landing page e um modelo de blog com conteúdos. Eu falei, cara, já imaginou a sua empresa estando presente em blogs, na hora que você consegue tá trazendo galera ali, mostrando que você conhece, não sei o quê. O cara fascinou, traduzindo. Pós isso, pós identidade visual, eu fechei com ele a criação de um blog, a criação de uma landing page, que fechei com ele todo um conjunto de funil de vendas ali de e-mail marketing, sendo que ele só queria a logo. Mas por quê? Porque eu sonhei com ele e falei, cara, sua empresa pode estar aqui. Outro exemplo que eu tenho é da BRC, né, que é uma escritório de advocacia. Eu acho que é a única marca que eu tenho aqui na minha cidade mesmo. E eles quando eu mostrei a marca para eles, uma das coisas que eu mostrei um exemplo 3D de um stand de evento. E eu falei: "Cara, já imaginou você numa feira de eventos aqui, você" porque ele mexe com tributários, né, que ele cuida é um escritório de advocacia mais voltado a empresários, né, para empresa. Eu falei: "Cara, aqui na minha cidade tem eventos de empresa, coloca um stand lá e vocês vão estar aqui apresentando o que vocês fazem e tudo mais". Os caras estão fascinados, os caras já estão querendo ir para outro estado em evento para colocar um stand do escritório deles. Mas eles nunca imaginaram fazer isso. Foi dica minha fazer isso. Então, esse é o legal de você mostrar, essas coisas a mais, de fazer, de sonhar com o cliente, tá. Você segue cadê? Deixa eu ver aqui mais alguma. Para quem está começando e precisa fechar o primeiro trabalho, onde você encontra oportunidades? Network. Meu, pelo menos assim, para mim sempre funcionou networking. E quando eu falo network, a galera às vezes, sabe, imagina algo como um barra interesse, né? A gente tem network normalmente com fulano que é empresário, com ciclano que trabalha numa empresa grande. É esses caras que a gente quer ter network. Mas o network está, na verdade, ao nosso lado. Eu trabalhei muitos anos dentro de agência, dentro de gráficas e tudo mais, e eu percebi quando eu comecei a trabalhar, por conta própria, que meus amigos, pessoas que eu convivia diariamente, não sabiam exatamente o que eu fazia. E aí quando eu comecei a sair, os meus primeiros clientes foi uma vez até numa mesinha de bar, que eu estava com uns amigos meus, e eu falei: "Cara", eu falei: "Pô, tô agora tentando por conta própria", tal. Ele falou: "Mas o que que você faz exatamente?" Aí eu expliquei por cima, né: "Ah, eu faço um design, eu crio isso, crio uns redes sociais". Ele: "Ué, minha tia tá precisando de um negócio desse? Eu vou te mandar o número dela". E foi e mandou. E aí foi assim que eu fui conseguindo. Então, todos os meus clientes começaram a vir de amigos e hoje eles continuam vindo de clientes para clientes. Então, poste nas suas redes sociais, fale para os seus amigos se vocês quiserem conseguir clientes, converse com a galera, com todo mundo e se coloque no mercado, porque não adianta você falar que é freelancer, não adianta falar que você está se propondo a procurar emprego e você não divulga para ninguém, você fica quieto. Então, coloca nos seus stories e seja chato, cara. Assim, eu falo assim, ó, para todo mundo. Galera, quem tá precisando de primeiro cliente, de começar cliente, cara, tem que correr atrás, tem que mostrar pra todo mundo, é quase um desespero mesmo, assim. Porque pra mim foi desespero. Meu primeiro cliente, pra vocês terem ideia, foi o seguinte, quando eu falei pra vocês, eu tinha que pagar boleto e não tinha R$ 1 no bolso. Meu primeiro cliente foi para mídias sociais, eu fazia o social media de toda uma escola de cursos, eu fazia 30 posts por mês, ia na empresa tirar foto uma vez por semana, fazia o conteúdo, fazia os textos, publicava, postava story, fazia anúncios pagos e cobrava R$ 300. Era esse o valor que eu cobrava para fazer tudo isso, tá? Então, mas precisava pagar boleto. A partir daí eu fui para outro, que eles me indicou outro, foi para outro. Logo em seguida, 4 meses, 3 meses depois, eu fiquei com essa empresa. Eu mesmo demiti ela, porque tava com R$ 300. Eu tava pagando eles 10 vezes para trabalhar para eles, né? Mas foi o que eu precisava fazer. E foi o que me deu portfólio, foi o que me deu trajetória, foi o que me deu network para estar ali presente, fazendo as coisas, tá bom? O que, que tem aqui? Você segue alguma forma a cartilha de preços ADG? Cara, eu não sigo tabela de preços nenhuma. Não, não curto. Essas tabelas de preços, no geral, o que que acontece? Quem trabalha ou trabalhou em agências de publicidade sabe que funcionam muito bem, principalmente com governos, tá? Com prefeituras, governo no geral e grandes empresas. Empresas grandes, quando eu falo assim, eu tô falando de multinacionais, estou falando de empresas com 50, 60 mil funcionários, né? Então, com essas empresas, isso funciona bem, porque eles têm os requisitos. Às vezes você tem que ter um selo de ter participar de sindicato, participar de associação. Você tem que ter tudo isso para você para poder contratar, ser contratado por essas pessoas. Então você vai colocar isso nas costas dele, nesse valor que você paga da associação e sindicato. No geral,
eu faço a minha própria tabela, assim, de hora, eu calculo ali quanto eu cobro por hora, calculo quanto tempo eu vou fazer e vou entregar, tá. Então eu não gosto de seguir nenhuma tabela, de preços, né. E eu também, assim, eu acho que essa parada que tem muita briga, assim, que a galera tem de preço, tá, uma opinião minha, é de fulano tá prostituindo o mercado, fulano tá cobrando R$ 10 pra fazer um layout, tá. Cara, você não sabe, ó, o motivo dele fazer isso, você não sabe aquilo. O que eu sempre falo, às vezes, é para conscientizar o próprio design, mas isso não interfere em nada de mim, tá. Se você cobra R$ 100 para fazer um layout e fulano cobra R$ 10, você pode ter certeza que esse cara não é seu rival, esse cara não é concorrente seu, tá bom. Então não tem por que você ficar bravo, não sei o quê. Eu normalmente gosto de conscientizar as pessoas, né, igual a gente conscientizou o japa aí que estava pagando para trabalhar para fazer uma página aí de um pessoal, né. Hum. Deixa eu ver, mais gente escrevendo. Abrir cheguei para taxar, ela veio um William. Ó, o que você trava mais no briefing? Hã, o meu cara, o meu briefing, ele como assim você fala de travar, assim? Você fala, assim, de perguntar, de falta de coisas, tá? O porque o que que eu falo de briefing, né, completa aí, Ricardo, assim, travar você fala assim, pode ser o cliente ou o seu mesmo. Eh eu acredito que é uma conversa ali, tá. O meu briefing ele funciona de bem diferente, eu não curto a ideia de fazer formulários. Eu prefiro hoje em dia, eu prefiro que seja até ou por chamada de vídeo, tá, por chamada por call, ou que a pessoa me mande áudio no WhatsApp. A galera, eu tinha uma raiva de áudio de WhatsApp que me mandava as coisas, hoje em dia eu prefiro. Porque eu sei que a maioria dos clientes, a maioria das pessoas não consegue, expressar, às vezes, por texto, o que eles querem. E com o áudio eles explicam melhor, você vê o entusiasmo na voz da pessoa e tudo mais, você consegue ter um feeling de quando ele explica. Por texto você não tem entonação de voz, você não tem muita coisa. Então, eu sempre mantenho uma conversa: "Galera, pô, cara, me fala um pouco mais aí do seu propósito, o que que você planeja com essa empresa, qual é o seu diferencial, me fala isso". E a pessoa vai me mandando e eu vou puxando conversa ali mesmo, eu imagino que é uma conversa. Eu não curto a ideia de formulários para briefing, né, porque formulário te trava, formulário você ingessa o que você precisa e o que a pessoa vai falar, e às vezes acaba te confundindo, tá. E quando você mantém uma conversa, se te travou, você puxa outro assunto, você puxa aquilo, que acaba contornando e trazendo aquela dúvida que você tem, tá. Você tem bloqueio criativo e o que faz para sair dele? Todo dia. Bloqueio criativo é todo dia. É uma parada bem complexa e eu tenho bastante, viu, bloqueio criativo. Primeira dica é tomar café, segunda dica é tomar café e pesquisar. Eu costumo estar muito presente em sites de portfólios, tá. Isso ajuda muito a você sair de bloqueio criativo, porque você tá ali com um repertório muito grande no seu subconsciente. Mesmo que você não sabe, você não tô falando pra você copiar nem nada assim dali. Tô falando que você tá presente, você costuma ter um repertório ali: "Cara, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro". E no geral, é prazos, tá? A gente tem que cumprindo os prazos ali pra mandar as coisas que tem que sair. Mas eu vou te dizer que é um grande problema que eu tenho com bloqueio criativo também, viu? Como é o processo de brainstorming com o cliente? Cara, eu não tenho com o cliente eu não tenho muito brainstorm não. Eu vou te dizer que eu tive um começo do mês, meu primeiro com o cliente, porque ele escolhia um nome, aí quando ia pesquisar no INPE já tinha registro no nome, ou o nome não era registrado no INPE, né, já era eu não era registrável no INPE, e aí ele queria um nome, não conseguia, ele perguntou se eu fazia name, eu falei que eu não fazia name, aí eu falei com ele: "Cara, vamos fazer um brainstorm nós 2 com name?" E bora, nós entrou numa call e vai jogando nome no ar e vai anotando e vai puxando ali e vai fazendo, mas eu normalmente não faço brainstorm, com cliente não.
Como fazer atendimento para projetos que estão atrasados. Atendimentos para pro aí é uma coisa que eu estou precisando aprender. Como fazer atendimentos para projetos que estão atrasados. É conversar e fazer o projeto, não tem muito o que fazer não. Criar do zero ou roubar como profissional, que já funciona, sem reinventar a roda. Eh Depende muito do seu projeto. O meu processo, ele começa copiando basicamente alguém, tá. Como é que eu falo? O que que é copiando basicamente alguém? Eu normalmente, principalmente ícones, eu entro em sites de ícones e eu começo a procurar algumas coisas, formas, alguma coisa ali, e através daquele ícone eu começo a fazer. No final você vai ver que não tem nada, eu começo copiando uma lâmpada e termino em um foguete. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu preciso de um início, de um pontapé ali para começar, tá. Tomar café ou energético? Os 2, mas os 2 faz mal, de preferência o café, porque o energético, infelizmente, sobe muita pressão, viu. Mas eu não gosto de café. Serve pinga? Pô, demais. Brincadeira, mas a ideia é procurar referências é uma boa, portfólio etc. Galera, o que que acontece com portfólios, tá? Já são 8 horas agora, dá pra conversar. O que que acontece com portfólios? Uma vez, eu acho que a galera aqui toda, grande parte aqui, ou sua maioria já fez o Enem, né? O Enem, você tem a famosa redação do Enem, que precisa ser escrita de uma forma é um texto dissertativo argumentativo. E uma vez, meu irmão é professor, eu cheguei perto do meu irmão e falei: "Jorge, vou fazer o Enem, me explica melhor o texto dissertativo argumentativo para eu entender melhor, tipo assim, o que que eu vou fazer". Ele falou: "Como é que eu estudo isso, né?". Ele falou: "Lê bastante site de jornal, G1, Folha". Aí eu falei: "Tá, mas isso vai ajudar?". Ele falou: "Cara, por que que todo mundo lê jornal para você fazer um Enem, para fazer esse texto dissertativo argumentativo?". Aí eu falei: "Pra saber informação, né, atualidades e tal". Ele falou: "Cara, isso é de tabela, porque todo texto jornalístico, ele é dissertativo e argumentativo, todo texto jornalístico. Então você vai lendo aquilo hoje, você vai lendo amanhã, você vai lendo aquilo, o modelo de texto, a estrutura vai ficar gravado no seu subconsciente. Na hora de você fazer, você vai fazer o texto daquela mesma estrutura e você vai acertar". E é a mesma coisa com o portfólio, por isso que a gente tem que ter sempre boas referências. Não adianta a gente, seguir referências de pessoas ruins, pessoas menos. Sempre procura as pessoas tops como referência, tá? Porque você vai vendo aquilo hoje, vai vendo amanhã e você vai se melhorando no subconsciente e você vai criando esse repertório e pra visual, esse repertório intelectual para você estar fazendo coisas semelhantes ali, de qualidade, de tudo mais e fugir desse bloqueio. Por isso essa é a maior importância de ver sempre o Behance. Por isso que todo dia de manhã eu acordo, primeira coisa que eu faço é abrir meu e-mail, meu Behance e Dribbble, LinkedIn e Instagram. São as coisas e dar uma olhada no geral ali, do que está acontecendo, o que que a galera está fazendo e tudo mais, para criar esse repertório visual e saber a qualidade, o que que é bom, o que que é ruim. Basicamente é isso, tá. Cliquei fora. Mais alguma dúvida, galera? Hum. Tô conversando aqui mutado, foi mal. Não, obrigado aí pela oportunidade, galera, desculpa o nervosismo. No geral eu vou estar, eu acho que eu vou subir ali por geral, vou ficar ali até mais tarde ali no geral, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar, mostrar alguma coisa, só chamar ali em cima, tá. E a gente conversa que é até melhorzinho, a gente vai conversando.
Valeu, pessoal. Obrigadão. Até.